TV Univates. Para você, para o nosso vale. Olá pessoal, me permitam entrar novamente na sua casa com mais um Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates, um programa que traz toda semana muita arte, música, cultura, aspectos geográficos, enfim, uma infinidade de coisas, todas elas interligadas pela gastronomia. É a comida trazendo na mesa da gente todos esses aspectos que despertam em nós a visão, o paladar, o olfato, a audição através das músicas típicas que a gente coloca, né? E o tato, porque você pode provar os nossos pratos que a gente prepara aqui no nosso parceiro cultural, o restaurante Planeta Terra, e você, é claro, com certeza vai também querer preparar na sua casa. Mas hoje então a gente vai falar de um país vizinho aqui ao nosso estado do Rio Grande do Sul, país esse que tem até uma particularidade, cuja única fronteira terrestre que ele tem, né, com um outro lugar é apenas com o Rio Grande do Sul. As demais fronteiras são através do Rio Uruguai, então tem a água que separa, né, o Uruguai e a Argentina, o Mar da Plata, então ali, né, o Oceano Atlântico, que divide Montevidéu e divide Buenos Aires. Então vocês já sacaram que a gente está falando do Uruguai. É isso aí. Um dos menores países aqui da América do Sul, se eu não me engano, é o segundo menor país da América do Sul, mas é um país culturalmente muito avançado, com um PIB bastante grande, né, quando diluído entre a sua população, um país muito educado, diplomático, cujo governo, né, do seu atual presidente tem mostrado muita coisa legal para os nossos governantes, para, enfim, não só governantes, mas para a população do mundo, um governo simples, um cara simples, que está lá para ajudar realmente o povo e não para tentar tirar proveito como muita gente faz por aqui. Mas não vamos falar de política, o nosso papo é comida. E falando em comida, o Uruguai, uma das coisas que mais destacam o Uruguai é a sua carne, né? Desde a época que os espanhóis começaram a entrar, que fundaram Montevidéu para tentar, né, dominar a região que era muito disputada pelos portugueses, né, que na época já estavam no Brasil. Então os espanhóis introduziram o gado e ali na colônia de Sacramento, né, e o gado foi se multiplicando. Introduziram também o cavalo, né? Eram terras que eram que tinha pouca oferta de ouro e de prata, então eles tinham que aproveitá-las de alguma maneira, com extensas pastagens, né, um clima que favorece então a essa pastagem muito, digamos assim, muito saudável para o gado europeu, então ele se acostumou facilmente e com boas pastagens, um bom clima e um bom gado de corte trazido pelos espanhóis, isso é óbvio que a gente tem uma carne de excelente qualidade. E hoje então a gente vai usar uma carne muito comum no Uruguai, que é a costela, tá? Mas eu fiz um corte um pouco diferente do tradicional, né? Nós vamos fazer um assado de tira, como no Uruguai é chamado, né? Principalmente nas parrillas. A parrilla, eu acredito que seja um dos principais elementos gastronômicos da cultura uruguaia,
mas a gente vai fazer então um assado de tira um pouco diferente. Eu peguei a continuação da costela, já aonde pega a parte da chuleta, né? O dorso do boi, o lombo do boi, e ali essa chuleta, aqui no Rio Grande do Sul a gente costuma cortar ela em bifes, mas também a gente pode pedir no açougue para cortar ela atravessada, no sentido do comprimento. E a gente então obtém uma bela peça de carne, com os ossos aqui da costela, uma carne magra, com apenas uma camadinha de gordura, muito saborosa. Então este vai ser o nosso assado de tira uruguaio. Para acompanhar o assado de tira, nós vamos fazer também uma batata recheada, que se chama papa al plomo com queso. E eu vou mostrar então para vocês os ingredientes da nossa papa al plomo com queso. Nós vamos precisar de uma batata, e quanto maior a batata, melhor neste caso, porque ela vai ficar com um aspecto mais bonito. Tá? Então uma batata de média para grande. E nós vamos utilizar queijos. Os queijos você pode ficar a seu critério. Eu não posso esquecer de usar o provolone, que também é muito tradicional no Uruguai, a provoleta, né? O provolone feito na parrilla, né? Então o provolone vai ser um desses queijos, e além dele eu vou usar um queijo mussarela e também o queijo gorgonzola. Se quiserem variar com outras variedades de queijos, um parmesão, um gruyère, um emmental, fica a critério. Até mesmo um bom queijo colonial, né, gente? O nosso queijo serrano aqui de Bom Jesus, que está muito em evidência também, conseguiu uma grande certificação que vai dar um destaque especial para esta iguaria de Bom Jesus, o nosso queijo serrano aqui do Rio Grande do Sul. Então, batata recheada com queijo, e nós vamos usar ainda, como é muito tradicional na parrilla, os pimentões assados. A gente vai grelhar então uns pimentões para acompanhar o nosso assado de tira. Eu vou levar os ingredientes ali para a cozinha. Enquanto isso, vocês fiquem com algumas imagens deste belo país que é o Uruguai, nosso irmão, nosso vizinho aqui muito querido. E logo, logo a gente começa o preparo da nossa receita de hoje. É isso aí, gente. Vamos começar então o preparo da nossa receita de hoje. E a primeira etapa vai ser cozinhar a batata. Nós vamos cozinhá-la com casca, tá? Inteira assim. Apenas dar uma bela de uma limpada nela antes. Tá? Para isso eu tenho uma panela já com água fervente. Tá? Vamos botar a batata aqui dentro. A gente já pode pôr um pouco de sal. E vamos ficar controlando agora o cozimento dela. Eu não quero que ela fique muito cozida, tá? Ela tem que ser al dente, porque ela vai ter uma outra etapa ainda, que é quando ela é recheada e vai ao forno. Então ali ela vai ter mais um tempo de cozimento. Por isso a ideia é deixá-la um pouco durinha ainda, tá bom? Enquanto a gente espera cozinhar a nossa batata, vamos para um breve intervalo e na sequência a gente continua com o nosso assado de tira e papa al plomo com queso, receitas do Uruguai no Ateliê do Sabor de hoje. Voltamos em instantes. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, receita do Uruguai, assado de tira com papa al plomo com queso. Isso aí, uma batata recheada com 3 tipos de queijo, mussarela, provolone e gorgonzola,
E como eu falei no primeiro bloco, vocês podem adicionar o queijo da sua preferência, tá bom? Falando em queijo, nós vamos começar a preparar o recheio. Então eu vou precisar de um ralador e nós vamos ralar aqui grosseiramente, ó, um pouquinho de cada queijo que vai compor o recheio da nossa batata. Tá? Não é muita coisa porque nós vamos fazer um buraco, retirar o miolo dessa batata. Então não vai caber tanto queijo assim neste buraco, mas a gente vai tentar pôr o máximo que puder. A gente tem aqui alguns queijos mais fortes, como o provolone e o gorgonzola, então cuidado para que não se sobressaia demais o sabor deles. Vejam aqui os veios, né, azulados, esverdeados do fundo, do mofo, né, que é introduzido no gorgonzola. Isto aí, temos um pouquinho de cada queijo. A nossa batata a batata não está assando, a batata está cozinhando. Depois a batata vai assar. A gente vai dar aqui uma espetadinha nela, ó, ela está ainda bastante durinha, tá? Precisa cozinhar um pouco mais. Então, enquanto eu vou esperar essa batata dar mais uma cozinhada, eu deixo vocês com mais algumas imagens do Uruguai, que afinal tem tanta coisa bonita para mostrar para a gente. Conheça um pouco mais deste belo país. Entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, por ahí como en un film de Eric Romer, sin esperar que algo pase. Vamos esperar a nossa batatinha, que ela tá quase. Enquanto isso a gente vai começar a trabalhar com a nossa costela. Aqui é uma chuleta cortada, né, no sentido do comprimento dela, aqui com os ossinhos já, né, da costela. Então a gente vai temperar com o nosso salzinho e a nossa pimentinha. Eu vou usar aqui o sal fino porque nós vamos trabalhar com ela na chapa. Quem for utilizar uma parrilla, uma grelha, pode trabalhar com sal grosso. Tá, vamos pôr dos dois lados. Aí, pegar a pimentinha aqui. Aí o nosso pimenteiro. Isto. Isto. Precisamos da chapa ou da grelha bem quente, tá? Porque nós queremos selar essa carne, fechar os poros da superfície da carne, para que mantenha a suculência interna dela, porque os líquidos internos da carne não se percam. E isso a gente só consegue selando, colocando ela sobre essa superfície bem quente. A nossa chapa está quente, eu vou levar um pouquinho de óleo, um azeitezinho de oliva que a gente vai trabalhar. Olha só como a chapa tem que estar quente. Tá? Não precisa muita gordura. Isto aí, ó. Olha o barulho, gente. Este barulho é o que indica que a nossa chapa estava quente. A carne tem que frigir. É justamente isso daí que vai
fazer com que a carne sele. Nós vamos deixar ela um pouquinho aqui deste lado, alguns minutinhos. Uns 2, 3 minutos. Vai ser suficiente para selar, aí nós vamos virar ela. Importante, quando a gente trabalha com carnes seladas, então a ideia é justamente essa, que toda a superfície dela fique fechadinha, os poros, né, fechem e que o suco interno permaneça. Por isso, na hora de virar, eu vou estar trabalhando com uma espátula. Se eu trabalhar com um garfo, eu vou estar furando novamente a carne e abrindo o caminho para que esse suco venha fora. Não é essa a ideia. Quanto mais seladinha, mais suculenta ela vai ficar por dentro. Tá bom? Vamos dar uma espiada na batata? Eu acho que ela está... Aí, ó. Isso aí, tá? Mais um pouquinho, só lá no meio, tá? Ela vai estar no ponto. Isso precisa o quê? Uns 2 minutinhos mais de cozimento. Tempo este que a gente faz o nosso intervalo e no último bloco, então ela vai estar prontinha, tá bom? Voltamos em instantes. No ves que yo no sé qué hacer. Estamos de volta, pessoal, com o nosso Ateliê do Sabor. Olha só, bem na hora da virada da carne. A nossa costelinha vai ficar 10, macia. E agora então a gente vai tirar a nossa batata. Desliguei o fogo. Eu vou passar ela para este recipiente com água fria, justamente para que eu possa manusear ela, senão ela vai queimar minha mão, tá bom? Se você cozinhar ela com uma antecedência, pode deixar ela esfriar naturalmente, tá? Mas aqui eu vou usar este artifício para esfriar a batata e eu poder então trabalhar com ela. Vocês lembrem-se que eu tenho ainda os pimentões, cujos quais eu vou também dar uma grelhada. Então a gente vai aproveitar a nossa chapa quente. E a gente vai dar aquela tostadinha nos pimentões. Eu posso usar um pouquinho de azeite aqui por cima deles, ó. Só um fiozinho de azeite de oliva. Isto. Que vai ajudar para ele ficar mais douradinho. Olha aí, a batata já dá pra gente trabalhar. Vou dar uma secadinha aqui nela. E eu vou usar uma colher de sorvete, tá? Podemos trabalhar com uma faca, podemos trabalhar com uma colher normal. Eu vou usar aqui uma colher de sorvete para tirar parte do miolo da nossa batata, que é bem aonde nós vamos entrar com o nosso queijo. Quanto mais a gente conseguir cavar, mais queijo a gente vai poder colocar.
Cuidado, né, gente, para não quebrar toda a batata, porque isso é muito comum de acontecer. Principalmente porque a gente deixa ela ainda assim no centro um pouco durinha e por fora ela tá macia. Tá? Então a gente, quando estiver exercendo força para tirar essa parte dura do centro, a parte de fora ela vai estar mais suscetível a quebrar, ok? Ó, o nosso queijo vai aqui para dentro. Não adianta encher demais, porque ele acaba borbulhando e derramando todo fora. Tá? Então, a gente coloca uma camada até a superfície dela, certo? Batata recheada. O que vai acontecer? Ela vai para o forno. Ela já está cozida. Então, a gente tem um sério risco de que ela possa queimar por fora. Por isso, nós vamos fazer uma proteção para ela, para que a casca dela não queime. Proteção essa feita com papel alumínio. E isso vai permitir com que o nosso queijo gratine aqui por cima, sem queimar a parte externa da batata. Nós vamos levá-la para o forno, forno pré-aquecido, 180, 200 graus. Eu vou desligar o dourador, eu tinha ligado o dourador para ele dar uma aquecida mais rápida. Vou desligar o dourador para também não gratinar tão rápido assim, ela precisa assar ainda um pouquinho mais. Quando tiver douradinho por cima, tá pronto. Vamos dar mais uma virada aqui na nossa carne? Olha só. Os nossos pimentões. É isso aí, ó. Gente, só finalizar agora. A costela estando pronta, a nossa batata gratinada, podemos montar o nosso prato. Enquanto eu espero aqui, eu já vou arrumando a mesa ali na frente. Na sequência, a gente já apresenta o nosso prato uruguaio prontinho. Enquanto eu monto lá e finalizo aqui, eu deixo vocês com mais algumas imagens do belo Uruguai. ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que... Prontinho, pessoal, o nosso assado de tira. Olha só que espetáculo que ficou. Essa nossa costela com os pimentões grelhados. E aqui eu tenho também a batata. Olha o queijinho como gratinou por cima. Com cuidado a gente retira o papel alumínio para não se queimar, porque ele está quente. Olha como ele protege bem a casca da batata, né?
Feito! Que beleza de culinária uruguaia que a gente está trazendo hoje aqui para vocês, com a carne super presente na mesa do uruguaio, a batata também, preparada de diversas formas. Esta é uma maneira que eu achei interessante e que a gente costuma ver também, muitas vezes essa batata assada direto na parrilla, né? E até aqui o pãozinho para acompanhar, afinal o pão está muito presente na mesa do uruguaio. Espero que vocês gostem, gente. Eu vou montar agora aqui o meu prato. E se você quiser saborear, saiba que o nosso parceiro aqui do Ateliê do Sabor, o restaurante Planeta Terra, em novo endereço, aqui no Alto do Parque, em Lajeado, prepara sempre aos sábados as receitas que a gente faz aqui no ateliê. Então, dá uma chegadinha lá e saboreie esta delícia e, é claro, tente fazer em casa. Se você perdeu algum detalhe da receita, acesse a nossa página da TV Univates no YouTube, youtube.com/TV Univates, e ali você vai encontrar todos os programas do Ateliê do Sabor. Obrigado pela companhia de vocês, espero que se deliciem assim como eu, e um bom apetite. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no es presa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Y yo muy serio voy remando y muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al outro lado del río. TV Univates, para você, para o nosso vale.